Olá, alunos da Escola Israel Leocádia, em especial os alunos dos segundos anos A, B e C. Estamos juntos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, aos nossos conteúdos, tá bom, gente? Hoje, galerinha, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, tá bom? Angiospermas. Na verdade, nós estamos começando ele agora, né? Ele se encontra no nosso livro didático da página 91 a 96, tá certo? Vamos lá? Angiospermas. A evolução das angiospermas, né, gente? A origem, galera, das angiospermas, chamadas pelo inglês Charles Darwin, que ele deu um nome, né, que seria abominável mistério. Essa origem, ela é cercada de incertezas, tá bom? Acredita-se que as angiospermas tenham surgido há cerca de 140 milhões de anos. Atualmente, há indícios de que as angiospermas são intimamente relacionadas a um grupo extinto de plantas com sementes, né? Cujos integrantes tinham estruturas semelhantes a flores e eram polinizados por insetos, certo? Isso é o que se tem das premissas, né, de como surgiu as angiospermas, certo? Característica, né? O que nós temos aí nessa imagem? Nessa imagem é possível observar a principal característica de um angiosperma, que é a presença de quê? De frutos, né? Estes se desenvolvem de partes de estruturas reprodutivas das plantas, também específicas desse grupo, no caso, as flores, não é isso? Essa característica faz as angiospermas serem definidas como plantas vasculares com sementes, uma coisa que a gente já falou tanto anteriormente, né? Fizemos essa divisão de plantas avasculares e de plantas vasculares, não é isso, gente? Com relação às angiospermas em si, né? Quais são as características específicas delas? Elas têm folhas, elas têm flores, caules, raízes, sementes e frutos, né? Características que as demais plantas que nós vimos anteriormente, em aulas anteriores, elas não tinham todas, né? Já a angiospermas, nós podemos dizer que ela é uma planta completa, né? Que ela é uma planta verdadeira, tá certo? Vamos lá. A evolução das angiospermas. Atualmente são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas. Desse total, mais de 250 mil são angiospermas. A palavra angiospermas vem do grego angios, que significa bolsa, e espermas, que significa semente. Essa planta representa o grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino plantário. Flores e frutos, aquisições evolutivas. As angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, perceba que, em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades: as flores e os frutos, não é isso? Flor, que nós temos com relação à flor. É uma estrutura reprodutiva formada por folhas modificadas e é especializada na reprodução sexual das angiospermas. Diferentemente do corpo do vegetal, que pode acrescentar ao longo de toda a vida, as flores crescem apenas em determinados períodos e por tempo limitado. As sépalas, as pétalas e o estames e os carpelos. Essas estruturas, quando organizadas, formam o que chamamos de vestícilos florais. Bom, aqui nós temos uma flor, né, partida
para nós vermos a estrutura interna dela. Agora nós vamos ver a composição, né, a representação da morfologia externa de uma flor, tá certo? Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos carpelos, estame, pétalas, sépalas, pedúnculo floral e receptáculo floral. Vamos cá agora. Vamos falar de cada um, tá bom? Carpelo, megasporófitos, que abriga em seu interior um ou mais óvulos. Uma flor pode conter um ou mais carpelos, separados ou fundidos. Quando fundidos, recebe o nome de pistilo. O conjunto de carpelos de uma flor é denominado gineceu. Gineceu, em outras palavras, quer dizer o que? Feminino, né? Órgão feminino. Tá bom? Próximo é estame, microsporófito, que contém microsporágios responsáveis por produzir os microsporos. O conjunto de estames de uma flor que é chamada androceu, no caso, né, a parte masculina da flor. Beleza? Pétalas, normalmente coloridas e delgadas, auxiliam na atração de polinizadores. Em plantas com dispersão de sementes pelo vento, geralmente apresenta-se pouco coloridas. O conjunto de pétalas de uma flor é denominado corola. Próximo, sépala. Geralmente são verdes e protegem a flor imatura, envolvendo-a e formando um botão floral. O conjunto de sépalas de uma flor é chamado cálice. Ok? Próxima, pedúnculo floral. Nada mais é do que um eixo que liga a flor ao caule. Próximo, receptáculo floral. Que seria este receptáculo? Porção na base da flor, na qual se prendem os órgãos florais, que no caso seriam as sépalas, as pétalas, estames e carpelos, tá bom? Essa, gente, é a morfologia externa de uma flor, tá bom? No caso, são as partes, né, mais consideradas mais importantes da flor, tá bom? A flor e o fruto do maracujá. As flores podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam cheiro agradável e produz um líquido açucarado, no caso o néctar, que serve de alimento para as abelhas e outros animais. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar. Coloridas e perfumadas ou não, é das flores que as angiospermas produzem sementes e frutos. No caso aí, gente, a imagem, né, como bem diz no início, né, é a flor e o fruto do maracujá. Flor muito bonita, por sinal, né? Agora vamos falar um pouquinho, né, o resumo, lembrando que isso aqui é só um resumo, que vocês têm que ir até o livro de vocês, tá bom? Se apropriarem mais desse conteúdo. Polinização. A polinização das angiospermas consiste no processo de transferência do grão de pólen da antena de uma flor até o estigma da mesma planta ou de plantas diferentes, tá bom? Os animais, agentes polinizadores que visitam a flor de uma determinada planta, geralmente em busca de alimento, no caso o néctar, né, acabam encostando partes de seu corpo nos órgãos férteis da flor, as antenas. Com isso, eles ficam com o corpo coberto de grãos de pólen. Ao visitar a flor de uma outra planta, os grãos de pólen do corpo dos agentes polinizadores entram em contato com o estigma dessa flor,
possibilitando o encontro dos gametas masculinos e femininos. Isso aqui é um exemplo de como pode acontecer a polinização, né, das angiospermas. Quando a polinização ocorre entre a antena e o estigma de uma mesma flor ou entre flores de uma mesma planta, tem-se a autopolinização. Quando a transferência do grão de pólen ocorre entre a antena e os estigmas de flores de plantas diferentemente, tem-se a polinização cruzada. Essa última é considerada mais vantajosa ecologicamente, pois garante maior variabilidade genética entre os indivíduos, né, de como acontece todo esse processo, né, de polinização entre animais e plantas, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui, tá certo? Lembrando, vamos até o nosso livro didático, né? Vamos nos apropriarmos melhor desse conteúdo, tá certo? Saúde a todos e até a próxima!